E aí, com grande alegria, poder estar presencial, né, na nossa casa espírita, retomando os trabalhos presenciais. E hoje nós estamos recebendo nosso irmão Marco Galeno, que é uma pessoa que sempre está conosco nas nossas palestras. Então, queremos agora agradecer a todos e vamos nos harmonizar e pedir para fazer a nossa prece de abertura. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade de luz que nos assiste aqui nesta casa. Gratidão, gratidão. Aumentou o espiritual da nossa casa, Felinto Martins, que é o nosso irmão Felinto. E gratidão a todos os mentores desta casa, que nos assistem, que nos ajuda a estar sempre fortalecido na fé, no amor. E agora, que o amor é que eleva, que vence todas as dificuldades. Agora nós te pedimos a permissão para dar por iniciada a palestra desta noite. Que assim seja. Hoje nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Galeno, que vai nos falar que não deixe o ódio vencer. Então, a palavra. Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus nos envolva de bênçãos salutares, para que nós possamos sentir essa paz que Ele nos proporciona, paz de que Ele é nosso modelo. A nossa conversa de hoje, ela tem o propósito de nos fazer refletir sobre o nosso mundo que está doente. Nosso mundo está doente. O nosso mundo está repleto de ódio. Em todo lugar, o ódio se manifesta. O ódio criou uma proporção gigantesca. Com o WhatsApp, internet, redes sociais, isso não só ganhou uma proporção mundial, como também ganhou uma velocidade. Nós estamos adoecidos. A humanidade terrena está adoecida pelo ódio. Nós estamos deixando os sentimentos destrutivos tomarem de conta da nossa vida. Se a gente olhar do lado de fora, nós vamos encontrar pessoas em situação de rua, nós vamos encontrar pessoas com insegurança alimentar. Insegurança alimentar. A gente anda nos hospitais, nas clínicas, as pessoas estão sentadas na rua, na calçada, esperando atendimento, que às vezes não consegue fora, não consegue dentro. Meus irmãos, tem tanto problema nesse mundo, e a gente, ao invés de tentar resolver esses problemas, ao invés de tentar alimentar esses problemas, nós estamos nos deixando alimentar por uma atmosfera de ódio intensa, por vários motivos. Ódio pela orientação sexual, ódio pela cor da pele ou origem da pessoa, ódio porque a pessoa torce para um time ao invés de outro, ódio por conta de política, ainda mais no ano eleitoral que nós estamos vivenciando. O que a gente precisa analisar? O que o Evangelho nos traz diante disso? É que talvez nós possamos ser
pelo menos pontos de tentativas de auxílio, de tentativas de evitar que isso se manifeste em nós e ao nosso redor. A gente tem que tentar evitar que esse ódio se manifeste com tanta necessidade, ou nem necessidade, ou com tanta intensidade em nós e ao nosso redor. Eu digo em nós, até porque muitas vezes nós somos os agentes do ódio. Quem tem grupo de WhatsApp da família, talvez passe por esse problema, dependendo do tamanho da família. Só para a gente ter uma ideia do problema. Mas às vezes é no grupo de WhatsApp da família, às vezes é na repartição ou na empresa onde a gente trabalha, às vezes é nos vizinhos, às vezes é num clube, numa roda social, no momento até de happy hour. Essas ideias de confronto, essas ideias de embate, elas passaram a ganhar uma proporção doentia. Nós não precisamos concordar sempre. Não há necessidade da gente concordar o tempo. Até porque a gente aprende na diferença, com outras perspectivas, outras formas de pensar, outras concepções de mundo. Nós não podemos ter a pretensão de sermos os detentores absolutos da verdade. Existem outras visões de mundo, isso é natural. E a gente aprende com a diversidade. Mas, lamentavelmente, nós não estamos sabendo conviver com as diferenças. E aí a gente alimenta o ódio. O ódio que, basicamente, é um sentimento, como eu falei ainda há pouco, voltado para a destruição. Porque a gente odeia aquilo que a gente rejeita. Então, o ódio surge a partir de uma rejeição, a partir de uma aversão a alguém, a grupos ou a ideias, a coisas. Então, a gente alimenta essa rejeição e, com isso, a gente cria essa sensação de que o outro deve ser destruído, eliminado, derrotado, submisso aos meus gostos, interesses e vontades. E essa é uma atmosfera altamente destrutiva. Enquanto que o Evangelho nos propõe que a gente possa ter uma atmosfera de cooperação, de desenvolvimento, de solidariedade. Aí você pode dizer, a lei de destruição faz parte da natureza. Então, um ambiente destrutivo é um ambiente que está da natureza. Só que nós estamos falando de uma situação tóxica, que a gente não precisa passar por isso. O Evangelho nos fala que existem provas necessárias. A gente precisa passar por algumas situações da vida. Outras não são. Algumas provas são completamente desnecessárias. Nós criarmos um ambiente tóxico de convivência não é necessário. O que nós precisamos aprender é conviver com a diversidade, conviver com a diferença. E Jesus deu alguns exemplos disso. Interessante, até na formação do Colégio Apostólico. Ele chamou os 12 para serem os seus apóstolos. Ele começou mostrando que ele queria gerar pontos de união. Tem dois casos bem interessantes. Primeiro é do Simão, o Zelota. Tinha dois Simãos entre os apóstolos. Né? Simão Pedro, o líder dos apóstolos, e o outro Simão, que pouca gente fala dele, que
que é o Simão o Zelota. Os zelotas eram um grupo de pessoas que eram contrárias à dominação romana. E eles, inclusive, organizavam ações paramilitares para poder combater o exército romano. O exército romano poderoso. Os zelotas eram grupos como se fosse de guerrilha. Eles faziam atividades contrárias ao Império Romano, tentando destruir alguma obra, tentando destruir algum tipo de ação dos romanos, mas sempre em áreas pequenas, porque o exército, a força militar dos zelotas era bem pequena em relação ao vastíssimo Império Romano. O fato é que eles eram opositores à dominação romana. Jesus chamou um zelota para ser um dos seus discípulos. Jesus também chamou um publicano, que é Levi, que depois passou a ser chamado de Mateus, São Mateus, que foi um dos evangelistas. Mateus era publicano. E o publicano, ele era aliado dos romanos. Olha que coisa. Jesus colocou no seu grupo de apóstolos um adversário dos romanos e um aliado dos romanos. Só que, sim, os zelotas, eles eram guerrilheiros. Eles tinham disposição de matar os romanos. Os publicanos, eles eram traiçoeiros. Eles eram asquerosos, traíam o seu próprio povo para obter vantagens pessoais. Eram corruptos. Agora imagina, Jesus colocou esses indivíduos para trabalharem juntos na obra da divulgação do Evangelho. Ao ponto que os dois se sacrificaram, porque quase todos os apóstolos foram martirizados. Somente um, que foi João, morreu de velhice. Todos os outros morreram assassinados em defesa do cristianismo. Pois esses dois indivíduos assim distintos foram levados para o mesmo grupo. É como se Jesus dissesse para a gente aprender a trabalhar com a diversidade. Nós não precisamos sempre concordar, mas nós temos pontos em comum. E Jesus, assim, com isso, nos orienta a buscar esses pontos de convivência, esses pontos que viabilizam uma vida em comum. E ele mostrou isso em diversas ocasiões. Por exemplo, quando ele foi dar a lição do que é o amor, o fariseu chegou para Jesus e perguntou o que é o amor, qual é o maior mandamento? E ele disse, o que está lá na lei? Aquela historinha, né? Aí o fariseu diz, amar a Deus e amar ao próximo. Quando o fariseu pergunta, quem é meu próximo? Aí ele conta a famosinha história do samaritano. Né? E o samaritano estava andando e quando viu na estrada de Jerusalém até Jericó, um homem foi assaltado e foi largado, espancado na beira do caminho. Ele contando essa história, parece que é uma história bonitinha, né? Parece que é uma historiazinha tranquila. Rapaz, um homem, então, estava passando e teve compaixão do outro que estava largado na beira da pista. Só que vamos entender o contexto. Jesus disse que esse homem que foi assaltado e largado na beira da estrada, esse homem, ele primeiramente passou um sacerdote judeu e não atendeu ele. Depois passou um levita judeu e não atendeu ele. Aí Jesus diz assim, sabe quem foi que atendeu ele? Um samaritano. Pessoal, para a gente entender o que é um samaritano para um judeu, Jesus fazia isso para ele contextualizar. E aqui a gente está falando para criança, vamos contextualizar. Se Jesus estivesse falando hoje, no Brasil, ele estaria falando para
para dois grandes grupos políticos antagônicos, bolsonaristas e lulistas, por exemplo. Se ele estivesse falando para um lulista, ele estaria dizendo assim: o maior exemplo de caridade foi feito por esse bolsonarista. O que vocês acham que os lulistas vão achar? Se ele estivesse falando para um bolsonarista, ele estaria dizendo: o maior exemplo de caridade é esse lulista. O que vocês acham que os bolsonaristas vão achar? Para a gente entender o contexto, mais ou menos, o nojo, é nojo que os judeus sentiam dos samaritanos. Estou tentando contextualizar para a nossa realidade política atual. Eles simplesmente sentiam nojo um do outro, ao ponto de quando um samaritano chegava perto, os judeus escarravam de novo, cuspiam no chão. E Jesus chega para o judeu e diz: o maior exemplo de caridade é esse aqui. É um samaritano que passou e se colocou no lugar do outro. O que ele quis dizer para a gente? É ou não é para nós superarmos os nossos ódios? É ou não é para a gente tentar se colocar no lugar do outro, independentemente de quem seja? É fácil? É não. Porque até no grupo da família do WhatsApp, que é família, que é primo, que é tio, a gente às vezes se intriga, a zanga, ou então sai. Não é fácil. E muitas vezes nós alimentamos isso com a nossa incapacidade de empatia. Porque o que falta para a gente é fazer o que o samaritano fez. O que o samaritano fez? Tentou entender o outro. Tentou entender a situação. E aí, por tentar entender, tem uma historinha que eu achei muito interessante que aconteceu ontem com meu filho. Meu filho tem uns dias que ele vem reclamando e tem um colega que está enchendo a paciência dele. E toda hora fica com implicância, com xingamentos, com provocações, fazendo bullying, né? Aí eu disse: meu filho, eu vou lá falar com a sua professora. Não, papai, ainda não está tão sério o negócio, é só aquela coisa chata. Aí ele fica assim, e eu fico, meu filho, não, meu filho, eu não vou deixar isso acontecer, eu vou lá falar com ele. Aí no dia que eu ia falar, ele disse assim: papai, eu sei por que meu colega está fazendo isso comigo. Aí, por que ele está fazendo isso? O que você fez? Quando logo ele. Não, papai, é o seguinte, meu colega, a mãe dele, está com câncer. E ele está com muita raiva. Ele está com muita raiva de tudo. Ele não vê a mãe dele vários dias. Eu não quero que o senhor vá falar, não, porque se ele continuar, sim, não é uma coisa muito, é só chato, eu vou ficar aguentando. Aí eu fiquei pensando: meu Deus do céu, uma criança tem essa noção. Será que a gente não pode ter também? Entender que o outro está doente. Nós estamos doentes. A gente, a qualquer momento, pode explodir. Porque a gente enfrenta trânsito, a gente está com um salário menor do que o mês, a gente tem medo da violência urbana, a gente está passando por situações de doença, passou o pico da pandemia, que ainda está complicado, mas tem a chikungunya e a dengue. Quem é que não está preocupado? A gente pode explodir, sim, a qualquer momento, qualquer um pode perder a cabeça. O papel do evangelho seria nos dar condições no sentido de fazer assim: olha, tenta se colocar no lugar do outro. Por que ele está fazendo isso? Entender o outro. Essa história de tentar entender o outro faz com que a gente possa tentar amenizar um problema, pouco problema. E a gente precisa parar
talvez a recomendação do Evangelho para a gente seja da gente parar de uma certa pretensão de querer mudar o mundo. A gente acha uma coisa errada, diz assim, está errado, não aceito isso. Isso precisa mudar, a gente quer mudar o mundo. E a gente não se muda. Olha quando Jesus estava naquela condição lá, naquela mulher adúltera que foi levada para ele. Aquela situação que foi criada, né? Foi criado aquele tumulto. A gente pode até imaginar o tamanho daquele barraco, aquele povo altamente machista que era, né? Mulher, na época, não era nem gente. Tão machista que era a coletividade. E ainda adúltera. Por isso que Moisés colocou na lei que a mulher adulta teria que ser morta a pedradas. Rapaz, se a gente parar para imaginar só a cena de uma pessoa sendo morta a pedradas, quanto de barbaridade isso é, né? A gente pode imaginar aquela situação, aquele tumulto, todo mundo querendo matar a mulher. Matar ela. O nome era de Sem Vergonha para uma banda. Não vale nada. E aí, é claro, que os adversários de Jesus aproveitaram a situação para colocar ele numa armadilha. Vamos agora testar aquele que se diz um rabino. Vamos lá que a gente aproveita a pedra, joga logo nos dois. Vamos colocar ele numa sinuca de bico. Vira aquela sinuca que você tenta acertar a pedra, a bola, né? E aí você não consegue, aí você pode cegar e você perde o jogo. Botar ele numa sinuca é agora. Se ele disser para perdoar a mulher, como ele dizendo que tem que perdoar, bem-aventurados os misericordiosos, se ele disser para perdoar, ele vai estar desobedecendo a nossa tradição, vai estar desobedecendo Moisés, merece ser apedrejado. Já se ele disser assim, não, tem que apedrejar, tem que seguir Moisés, nós vamos desmascarar, porque ele é um hipócrita. Diz uma coisa e na hora faz outra. Vamos desmascarar esse Jesus. Se ele disser para apedrejar a mulher. Não é uma sinuca de bico. Aí, naquele momento, daquela sinuca de bico, foi levada aquela mulher, jogada. Assim, até imagina que ela foi jogada, tchá, meio do chão. Talvez até seminua, né, já que foi pega em adultério. Aí, primeira estratégia de Jesus. Não abriu a boca enquanto o povo não se calou. O que a gente faz? Fica batendo boca. Outro fala uma coisa, a gente fala por cima, a gente nem escuta, já está dizendo outra. O que o Evangelho nos recomenda? Enquanto o povo não se calou, Jesus ficou lá, escrevendo com o dedo no chão. E o que a gente faz? Bate boca. Aumentando a fogueira do ódio. Porque o outro diz uma coisa de cabeça quente, eu com cabeça quente já digo outra, aí digo outra por cima, aí outro, aí às vezes vai uma pancada, xingamento, diz coisas que depois a pessoa que falou se arrepende, para que eu falei. E a gente fica alimentando. Aí, quando todo mundo se calou, ou seja, quando havia ambiente para a racionalidade, quando havia condições para a racionalidade, Jesus se levanta. Olha para a multidão, a gente pode até imaginar a cena. Jesus deveria ter um olhar assim, bastante doce, sereno, mas penetrante, né? E aquela energia, talvez, né? Espiritual. Meu Deus, só de imaginar já dá-se uma emoção. Imagina na hora. Ele olhou para aquela multidão e não caiu na armadilha. Não disse nenhuma coisa nem outra. Usou de uma sabedoria e conseguiu sair daquela situação dizendo: quem tiver sem nenhum erro,
atire a primeira pedra. Quer dizer, ele não disse nem que era para jogar e nem para não jogar. O que ele fez? Vocês estão querendo consertar o mundo? Vocês estão vendo o erro de alguém, estão querendo consertar o erro de alguém. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O que ele fez? Que cada um olhasse para dentro de si. Meu Deus do céu, quem somos nós para julgar alguém? Porque a gente pode até ter umas qualidadezinhas, mas a gente também tem uns errinhos também. A gente tem uns errinhos. Às vezes, esses errinhos a gente esconde até de nós mesmos. Algumas vezes, as situações da vida nos apresentam oportunidade da gente testar, de fato, aquilo que a gente está aqui no discurso, ó, fazendo. Discurso aqui é uma coisa. Quando a vida apresenta uma situação real, aí é que a gente vê, meu Deus do céu, tanto que eu preciso evoluir. Como é que eu estou me fazendo o papel de julgar alguém? Jesus, então, faz assim para a gente. Olha, para deixar de alimentar o ódio, olhe para dentro de você. Veja se você tem condições de fazer esse julgamento todo, que faz com que esse sentimento de destruição, de aversão, de rejeição ao outro, se ele tem fundamento. E a gente vai parar para pensar. Se a gente parar para pensar, a gente percebe que tem tanta coisa para a gente cuidar dentro da gente. Cuidando da gente, nós estamos fazendo um papel muito grande para tentar diminuir um pouco os problemas do mundo. Para que pelo menos nós não sejamos aqueles a alimentar a aversão, a intolerância, a rejeição aos que pensam diferentes. Se você vai votar em quem você quiser, meu irmão, é a sua consciência. Eu tenho uma opinião diferente, mas você tem essa opinião, Deus abençoe você. Meu irmão. Aí se a pessoa quiser conversar, converse, não tem problema. Agora se a pessoa quiser brigar, é outra coisa. Mas como Jesus, rapaz, tem hora que é melhor se calar. Para que ficar limitando? Agora se a pessoa quiser conversar, qual é o problema de conversar sobre política? Qual o problema? O pessoal diz que conversa sobre política, sobre religião, sobre futebol, ninguém tem. Por que não? Se as pessoas são civilizadas, podem conversar sobre qualquer assunto. Preciso concordar com você. Agora, se à medida que no momento em que a pessoa quiser impor, ou eu quiser impor o meu jeito de ser, aí é que não dá certo. E a gente percebe na gente mesmo. Tem hora que a pessoa começa a falar alguma coisa, né? E a gente já começa a dar aquela agitaçãozinha, né? O coração já acelera. E a gente já quer responder assim, rapaz, mas tu não tá vendo que o negócio tá daquele jeito? Ah, mas tu não tá vendo que foi assim? Aí, rapaz, aí a gente já começa a ficar com a cabeça quente. Eu não sei se vocês acontecem assim, mas eu percebo que acontece normalmente com as pessoas. Um cara que é bom... Rapaz, por isso que é bom ficar no meio de anjos evoluídos. O que acontece? Toda hora que é melhor a gente se calar. Né? Como é que a gente faz com as divergências? A gente tem que criar condições para que a razão atue. A gente tem que criar condições para que a razão atue. Porque, normalmente, a paixão, o excesso de qualquer coisa pode fazer com que a gente passe a criar essa rejeição, passe a criar esse sentimento de aversão. Esse é o convite de Jesus para a gente, para que nós possamos olhar para dentro de nós. Quem sabe assim a gente deixe de alimentar essa doença que é o ódio, que está tomando de conta numa velocidade imensa, num rastilho de pólvora. Espalha ligeiro o negócio.
quando a gente vê as pessoas estão brigando, estão se intrigando. Ano de Copa do Mundo, ano de política, ano que ainda tem doença, tem tantos problemas. Vamos tentar ver qual a nossa contribuição nesse processo todo, para ver se a gente não agrava o adoecimento do mundo. Meus irmãos, amigos do Perito Martins, era essa a minha colocação, minha reflexão. Espero ter sido, de alguma forma, útil e que a gente possa continuar pensando nos ensinos do Evangelho, pensando principalmente que o outro, apesar de diferente, ele tem alguma coisa que eu possa encontrar nele, tem humanidade nele. Então, ao invés de criar barreiras, ao invés de criar muros, criar trincheiras de guerras entre a gente, que tal criar pontes? Você sabe que o Papa tem esse título, né? Pontífice. Pontífice é aquele que cria pontes. Mas não precisa ser só o Papa que cria pontes. Cada um de nós podemos ser pontes, nos ligando uns aos outros, nessa grande conexão global, para usar um termo da tecnologia. Algo que nos une pode ser o amor. Se a gente for parar, sempre tem alguma coisa no outro que eu não concordo. Para pensar, não concordo, não gosto. Mas por que a gente não olha porque a gente concorda? Aquilo que pode ter um vínculo, que pode gerar uma aproximação, uma afinidade, para que nós possamos contribuir na grande obra de construção da solidariedade, da fraternidade, da cooperação humana. Pensando sempre nesse exemplo samaritano, né? Era um outro nojento, antipático, não quero nem saber dele, mas Jesus utilizou, rapaz, tem alguma coisa que te aproxima. Então, é essa a nossa colocação, tá? Obrigado a todos pelo carinho, pela energia, pela oportunidade de estar aqui de volta após algum tempo. Eu desejo muita paz a todos. Vou passar agora a palavra. Bom, agora nós temos ainda alguns minutos, né? E pode ser. E quem quiser fazer alguma colocação aí para o Galeno, perguntar, temos tempo, vamos aproveitar. Diante de um problema assim, de não suportar, a melhor maneira que eu posso me comportar naquele momento é me silenciar, né? E quando, talvez quando a gente estiver com mais lucidez, com mais tranquilidade, eu posso me manifestar e conversar com essa pessoa. Porque assim, cada pessoa é diferente, nós não somos iguais. Existe uma semelhança, mas não somos iguais. Então, para a gente poder aceitar determinado comportamento do outro, eu tenho que ter um pouco de paciência, tolerância, né? E, primeiramente, saber se eu me colocar no lugar do outro, eu vou poder aceitar. Muitas vezes, eu acho assim, que a pessoa, quando faz uma reflexão, eu tenho mil defeitos, e eu não posso aceitar. Não nenhum defeito do outro. Eu acho até que a gente pode fazer uma reflexão sobre essa palavra aceitar. Será que precisa aceitar o comportamento? Eu nem sempre preciso aceitar, eu posso respeitar. Será que eu não preciso sempre aceitar, mas respeitar. E o que é respeitar? Qual a diferença de aceitar para respeitar? Aceitar significa que aquilo passa a ser algo que eu concorde ou aprove. Né? Já respeitar significa dizer que a pessoa pode ser do jeito que ela é. Compreendo.
Eu permito que ela seja do jeito que ela é. Quando a gente é intolerante, a gente não permite que o outro seja como ele é. A gente quer que ele se comporte de um jeito diferente. Eu não preciso concordar com todo mundo, não preciso aceitar os outros. Então, acho que pode ser até uma questão de significado, né, das palavras, de semântica apenas. Né? A intenção apenas é entender que cada um tem a sua individualidade. E nós não, por mais que a gente se esforce, nós não conseguimos mudar ninguém. Nós não conseguimos mudar ninguém. A única pessoa que a gente consegue mudar somos nós mesmos. A única. A gente pode discutir com a pessoa. Já viu aquela mãe tão zelosa com o filho drogado? Passou a vida toda com o filho drogado, cuidando, dando atenção. Não consegue. O marido que bebe, que joga, ou que gasta dinheiro com prostituta, passa a vida toda se dedicando, sendo uma boa mãe, mas conversando, às vezes brigando, às vezes discutindo, às vezes separando e voltando. Não muda se a pessoa não quiser. A gente não muda ninguém. Eu acho que nessa situação, convivência do casal, eu acho que sempre tem que ter uma pessoa que possa ter que né? Porque um casal tem um temperamento forte, o outro sim, mas sempre tem que ter uma pessoa, os dois tem que ser ali, para que haja um entendimento e que haja, né, uma harmonia. Essa questão de ceder é interessante, porque durante muito tempo, a minha avó, por exemplo, ela aguentou as coisas do meu avô, porque ela tinha só que se baixar a cabeça e aceitar. Pois é. A gente tem que ver se essa história de ceder, nós estamos nos violentando. Porque existem situações que nós precisamos dizer não. Olha, isso aqui não dá certo. Assim você está me agredindo. Assim você está me ofendendo. Passou desse limite, você não pode. Então, até que ponto nós estamos nos violentando? É claro que às vezes a gente precisa escalar também por uma questão de caridade. Mas a gente tem que ter caridade com a gente mesmo, o auto-amor. Então é tudo uma questão de dosar isso aí. Então a gente não pode também ser a história de eu não cedo nada. Uma pessoa que não cede nada é uma pessoa absolutamente autoritária. Só pode ser do jeito dela. Já que a gente vive com uma coletividade, com diversidade, com diferenças, a gente não pode negociar para que seja um pouquinho do meu jeito, um pouquinho do seu jeito. Às vezes mais do meu jeito, às vezes mais do seu jeito. Então, mas isso num ambiente onde é possível dialogar. Quando não é possível dialogar, eu sugiro que a gente evite algo que nos fira, que nos violente. Essa é tudo uma questão de a gente exercitando isso. Algumas situações são absolutamente desafiadoras. Né? Casos, por exemplo, de relacionamentos abusivos. A gente precisa ficar bem atento nesses casos. Pronto? Alguém mais quer falar alguma coisa, perguntar? Você falou do. Você falou, né? Você falou da questão. Você falou, né? Falou muito bem, né? Sobre essa questão dessa polarização que nós estamos vivendo. Eu acredito que não seja só a nível de Brasil que nós estamos vivendo uma guerra, né? Uma guerra que está aí há mais de 100 dias, né? E, assim, diante de toda essa situação
como você colocou Jesus, né, na tolerância, na calma, na paciência, no direito de comportamento. E nós ainda, né, mesmo tentando estudar o Cristo, caminhar com Jesus, a gente ainda sente que muitas vezes a gente sai do trilho, né, e acaba entrando nessas pequenas guerras. Né? E aí, o que fazer diante de toda essa situação, né, que você colocou, que é a questão de você saber calar, não se violentar, não sofrer. Mas o que a gente deve fazer diante de tudo isso que nós estamos passando, né, que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo? Eu tenho um pouquinho mais de você sobre esse. A respeito dessa sua colocação, o que a gente aprende do cristianismo, que pode servir para as nossas vidas, que às vezes é difícil a gente colocar em prática, é que ele não queria a omissão. Diante dos abusos, diante de torpezas, diante de tiranias, diante de desvios, ele não queria o nosso calar, a nossa omissão, a anulação. Tanto é que quando Kardec pergunta aos espíritos assim, por que parece que o mal predomina no mundo? Os espíritos respondem, por omissão e fraqueza dos bons. Os maus são audaciosos, intrigantes. Os bons são tímidos e débeis. Não é para a gente ser tímido, não. Isso não pode ser usado mesmo. Meu Deus, está desligado? É o seu microfone. Por que isso não pode ser usado no bem? Pronto, agora sim. A gente pode ser usado no bem. Então, não é se calar, é dizer assim, olha, desse jeito eu não concordo, desse jeito eu não quero, desse jeito não é a minha postura. Mas sem agredir. Jesus falou assim, ó, sem usar os recursos dos maus. Quando ele disse assim, se alguém vos bate na face, apresente a outra. Isso não quer dizer se expor à violência. Se alguém lhe bate na face, quer dizer, apresente a outra opção, o outro recurso, o outro jeito de agir. O jeito do mundo é violento, é tirânico, é abusivo, é corrupto. Não haja dessa forma. Mostre o outro jeito de agir. Não seja omisso. Não se acolha, não se acovarde. Faça diferente. Essa é a proposta do Cristo em todos os momentos. Então, quando a gente olha alguma coisa, rejeita, recusa. Quando a gente olha alguma coisa assim, não é para mim, não aceito isso aí, tem que dizer assim, eu tenho que agir diferente, então. Não sair cobrando a atitude dos outros. Jesus disse, apresente a outra face. Faça de um jeito diferente. Eu acho que essa talvez a resposta para essa sua questão, que é um grande desafio. Cada coisa que eu estou falando aqui, eu fico pensando, meu Deus, parece assim que eu estou dando fórmulas e receitas fáceis, né? Mas não é, são desafios cotidianos que a gente tem que exercitar no nosso íntimo, né? Para a gente tentar colocar isso em prática. Na verdade, quando as situações acontecem, é que realmente a gente vai saber se como é que nós estamos. Será se o que a gente já aprendeu, estamos conseguindo colocar em prática nesse momento que nós nos avaliamos verdadeiramente as nossas atitudes, né? Falar uma coisa muito importante para todos nós cristãos, para todos nós espíritos. Vamos evitar, e a gente tem hora que a gente pensa assim, meu Deus, eu não consegui. Eu estou lá dando passe, eu estou lá fazendo doutrinário, eu estou lá fazendo evangelização, eu estou lá dando palestra. Nesse momento eu perdi minha cabeça. Nós sofremos, nós espíritas, sofremos muito com a culpa. E a gente fica se martirizando. Nós não somos santos, não é da noite para o dia. São Pedro, que conviveu com Jesus, negou Jesus. Judas, que conviveu com Jesus, se entregou a Jesus. Os outros apóstolos, tudinho, ó, caparam o gato. Fugiram.
Meu Deus do céu, e nós, as nossas fragilidades, vamos tentar fazer todo dia esse esforço. Mas sem a autoculpa, sem o automartírio. Isso é muito importante, eu acho. Então, agora, tem mais alguém? Então, nós vamos finalizar, né? Agradecendo o nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus e a todos os mentores desta casa de oração, que nos ajude a colocar sempre a sabedoria, colocar o amor. E realmente, para que a gente possa o amor, nós sabemos que não plenamente, que ainda não estamos ainda nesse estágio, mas que possamos colocar um pouquinho, sim. É o exercício da paciência, da tolerância, de tantas outras virtudes que precisamos praticar na nossa vivência e convivência, para que possamos termos uma convivência harmoniosa, fraterna, amorosa. Gratidão, Jesus amado, e todos os mentores desta casa, todos os mentores do nosso. Gratidão ao nosso planeta, que precisamos vibrar pela paz, pois a paz começa em cada um de nós. E cada um de nós temos que fazer a nossa parte, para que nós somos uma gotinha, somos, mas que cada gotinha vai ser somada e cada um possa despertar suas consciências para fazermos um mundo melhor. E agora, nós te pedimos, Pai, todos os nossos mentores, a permissão para encerrar os trabalhos desta noite, que assim seja, graças a Deus. Nós temos o passe, nós vamos ter o passe, quem quiser, estamos agora também com passe presencial. Então, uma boa noite para todos.